acabei de ver aqui a Carol Góes, que ela é bióloga, ela foi professora comigo, e a gente tem um trabalho que já há alguns anos a gente ministra lá no Conselho Regional de Química um curso de microbiologia, falando de fundamentos de microbiologia voltada a processos e produtos. É um curso bem legal. E porque você estava dizendo justamente da importância da gente, como profissional, também ter esses cuidados e ter boas práticas, né? Sim. Então, é uma profissional que trabalha comigo já nesse curso, fomos professores juntos e a gente tem esse curso aí desenhado. Eu acho que uma coisa bem legal que a gente tem ajudado aí os profissionais a pensar tanto na formulação como nos cuidados de processos. É isso daí. A Patrícia Sachs tá falando aqui. Também quero mais, a hora passou voando. Olha que legal. Gente, a gente pode marcar uma outra live em breve para a gente concluir tudo isso, porque tem várias coisas que eu gostaria de falar, mas eu gostaria que também você pudesse ter um pouco mais de tempo para explicar as Uhum. questões mais técnicas e tudo. Mas eu acho que a gente poderia concluir, só para não acabar assim no tropeço, sem ninguém nem falar tchau, a gente poderia concluir isso meio que num resumão, assim. O foco da live foi reunir informações, tirar dúvidas e questões relacionadas à higiene e Uhum. novos protocolos, novas medidas, novas posturas profissionais que a gente vai precisar ter daqui para frente Sim. e principalmente os profissionais que trabalham, por exemplo, com casamentos. Eu faço Uhum. casamentos, trabalho com pessoas que fazem muitos casamentos. Pensa, gente, uma equipe, sei lá, com 5, 6 profissionais, indo atender uma noiva num local fechado, um hotel ou em alguma fazenda, que, enfim, que seja um local, um cômodo, que tem lá trocentas pessoas, 15 madrinhas, mais a noiva, mais. Pensa, meu Uhum. Deus do céu, Eu o que comentei, eu que é que a comentei gente com vai a. precisar Pois fazer de é. diferente para evitar? Porque, Júnior, explica para gente um pouquinho daquilo que a gente conversou há tempo sobre a questão do tempo que isso, Uhum. pela probabilidade e pelo exemplo de outros países, que o tempo que a gente vai ter que enfrentar essa questão do Covid aqui no Brasil. Sim. Bom, eu não sei se isso traz esperanças ou não, mas ou assusta ou não, mas eu acho que a gente tem que olhar para a seguinte situação. Nós ainda não iniciamos a fase crítica de contaminação. Então, nós nem chegamos perto ainda do cenário que está projetado para a questão das infecções, de toda a doença, mortalidade. Os últimos estudos, hoje de manhã eu tive no hospital com alguns infectologistas para uma reunião lá do comitê de crise. Então, os desenhos que estão sendo feitos, inclusive foi matéria num dos telejornais agora da noite, nós estamos falando do pico final de abril, durante o mês de maio, e aí nós entramos num declínio no mês de junho, e nós estaremos com o vírus circulando até final de setembro, começo de outubro. Então, o que significa estar com o vírus circulando? Então, eu, até onde eu saiba, não testo positivo para Covid. Estou fazendo isolamento, na medida do possível. A Gisele está fazendo isolamento. Só que o que acontece? Esse vírus está circulando. A gente não sabe se uma pessoa infectada ela pode se reinfectar. Normalmente, o vírus, quando você se infecta uma vez, você desenvolve o seu sistema imune, é como se fosse uma vacina natural, e você não vai se infectar novamente. Mas para o coronavírus, para essa variável que está circulando, a gente não sabe. Então você imagina o cuidado que você, como profissional, que hoje está isolado, hoje certamente não tem trabalho, não tem job. Quando esses jobs voltarem, eles vão voltar em que condições? Quer dizer, como é que você vai montar a sua central de make para atender 15 madrinhas? Em que espaço? Um espaço confinado, com circulação, sem circulação?
Como é que você mantém um distanciamento de 1 metro? Como é que você maqueia alguém que está respirando em você, né? E pode te infectar? Então, assim, é uma situação desesperadora. Gente, Porque, acho que a maioria pensa, das ó, pessoas não tem noção do que a gente vai ter que sim, mudar, porque isso nem se falando em nível de mercado e de crise, essa coisa da economia, de todo mundo. ó, Eu eu acho acabei, que acabei de falar da Carol, a Carol entrou. A Carol voltou para prestigiar a Carol Góes. Carol Ó, Góes, eu não tinha sim, conseguido ler a sua pergunta, minha amiga falar a sua bióloga pergunta, porque o nosso fantástica, amigo não uma. para de falar, né? Não é mesmo? Tô É que brincando. você não conhece Carol Góes. Olha, Precisamos conhecer, não é mesmo, Carol sim, Góes? é uma pessoa que pode te ajudar. Numa próxima live, com certeza ela vai ter muitas coisas para contribuir. Já pode pensar numa Demorou, pessoa para está convidar para essa próxima. convidadíssima, inclusive, Carol Com Góes. certeza. Mas voltando ao nosso raciocínio, eu acho Voltando. que como profissionais, você e todos os seus colegas profissionais da área da maquiagem, vocês vão ter que repensar os protocolos de atendimento, principalmente nos próximos meses. Porque imagina, você pode colocar no mesmo ambiente pessoas infectadas, e eu nem estou pensando em fungos e bactérias, que era aquele começo da nossa conversa. Agora a gente está pensando de uma forma de infecção viral que, diferente de outros vírus, esse é um vírus que se transmite por partículas, por nanopartículas da fala. Você falando a uma distância de 1 metro já é suficiente para esse aerossol contaminado da minha boca ser aspirado pelo nariz e pela boca da outra pessoa. Então, assim, Gente, a você, gente vai ter que trabalhar de máscara. Não com toda existe certeza. a possibilidade de eu sair para trabalhar, para fazer um atendimento sem máscara. Vai ser um risco muito grande. E aí, E, e aí eu vou além, eu vou além. Há estudos que indicam, por exemplo, a contaminação não só pelo trato respiratório, porque você aspirou o aerossol de alguém infectado pelo nariz e pela boca. O olho é mucosa, o ouvido é mucosa, né, né? tudo. Nós vamos ter, lembra desse desenho aqui, ó, disso aqui? Aham. Pois é, este aqui, ó. Quantas vezes, por hábito, a gente coça o nariz, encosta na boca, coça o ouvido, coça o olho? Nós Ixi, vamos ter que várias. mudar, Eu vou nós vamos expor ter que agora mudar aqui, várias vezes. radicalmente. Imagina o meu mouse se ele estivesse corongado, né? Pois é, eu coço o nariz e toco aqui. Então, assim, a gente vai ter que começar a pensar com muito critério nesses hábitos, né? E imagino que vocês, profissionais da maquiagem, que lidam com o contato físico com muita proximidade, nos próximos meses vocês vão ter um desafio muito sério pela frente, que é manter o mercado de trabalho de vocês, mas uma condição segura para vocês, principalmente, porque eu vou fazer um atendimento com 15 pessoas que eu não sei mais quem está contaminado e quem não está, quem já deu positivo e quem não deu. Eu posso me infectar, voltar para minha casa e contaminar minha família, É né? E exatamente isso, vocês meu. são Tô com profissionais medo. autônomos. Imagina a consequência disso. É muito crítico isso. É muito Não, eu crítico. tenho muito medo, Júnior, porque, gente, eu já tô há 10 anos já maquiando. E eu já vi cada coisa, assim, principalmente para quem está começando. A pessoa não tem noção nenhuma de questão sanitária, de questão de segurança, de biossegurança, não tem noção nenhuma. Eu já vi gente pegando o pincel e fazendo assim, ó, para molhar o pincel. Ai, olha, eu Já não sei o que vi dizer. isso. Não, eu não sei o que dizer. Então, assim, É o mesmo nojinho que você teria de contar dinheiro e lamber o dedo para poder passar o dinheiro. sim. Então, assim, a gente olha pro dinheiro e fala, o dinheiro é sujo porque é muito contaminado. Mas mesmo que ele seja sujo, você não vê, É. né? E A a Carol tá questão da. falando aqui, fala tirando a contaminação, a descontaminação dos pincéis e dos batons e dos lápis, enfim. Tem muita coisa que a gente vai ter que repensar o uso, vai ter que gastar mais produto. A Cláudia tinha falado na outra live, ela tinha feito uma pergunta.
E as paletas em pó, como que faz? Meu, vai ter que pegar a paleta, raspar com a espátula higienizada, obviamente, raspar na placa e usar o que cai na placa, não adianta. Ou então, Imagina, a Mari falou aqui, tem profissional que sopra na cara do cliente para secar a maquiagem. já vi isso daí também, já vi bastante. Então, A gente, por exemplo, nós mas estamos no isso é uma questão desafio. de ignorância mesmo. Provavelmente é uma pessoa que não sabe qual é a diferença entre vírus e bactérias. E Se a Carol tiver aí, ela não sabe diferenciar germe. ela tinha feito esse comentário na outra live e eu não consegui falar assim. Ai, ai, gente, Ó, não. esse negócio de. A gente tem vícios, né? Nós já estamos há muito tempo, né, Mari? A gente tem vícios. Eu tinha vícios de assoprar os cílios postiços, de pegar, passar a cola e assoprar os cílios postiços. Eu vou ter que perder essa mania, porque isso vai ser um gravíssimo. Então, Uma imagina, gravíssima por possibilidade exemplo, de contaminar a pessoa, se eu estiver contaminada. nós vamos falar de uma contaminação ainda, por exemplo, de conjuntivite, que pode ser viral ou pode ser bacteriana. O que você tem na tua boca, né? A gente não sabe qual é a microbiologia da tua boca. É diferente. Agora, você imagina você transferir bactérias que estão na tua boca para o tecido, para o olho, que é um outro tipo de. Isso é gravíssimo, é muito perigoso. É muito perigoso. Né? Pois é. A gente vai ter que mudar muitas coisas, isso é fato. Uhum. Vamos trocar, meus amigos maquiadores, mais informações, vamos conversar mais sobre isso. Quem quiser, a gente pode marcar uma outra live, tipo, só com maquiador, enfim, para a gente trocar ideias, falar Uhum. sobre vícios, falar, dar ideias de o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação é contágio, é certo falar contágio? Sem contágio. Sim. E aí eu acho que daqui para frente é isso. A gente vai ter que ser um pouco mais criterioso e eu acho que todo mundo vai começar a ficar, inclusive, né? Eu converso muito com as minhas amigas que são atrizes, que vira e mexe tá fazendo cantora também, que vira e mexe tá fazendo teste de VT, por exemplo. Você já viu o que que é isso? Você conhece? Não, não sei o que é. É um lugar, é um teste onde eles chamam vários atores ou cantores para um determinado job específico, uma propaganda, alguma coisa específica, onde vão passar trocentas pessoas ali para um pegar o job. Um ou dois, sei lá, Ah, da quantidade de pessoas que vão pegar o job. E sim. aí, a gente que é maquiador, a gente fica numa salinha só assim, próximo, próximo, próximo. Gente, eu fiz isso 2 vezes na minha vida, para nunca mais. Não tenho paciência. Não, não combina, acho que não paga bem e eu não tenho paciência. Enfim. Mas eu conheço muitos maquiadores que fazem esse tipo de trabalho e assim, eles não têm cuidado nenhum. As atrizes, uma amiga minha que está morando na Alemanha, que é química, inclusive, ela falou para mim esses dias: Meu, esse negócio de teste de VT é um nojo. Porque as pessoas o pincel fedido, de sentir o cheiro do fedido no pincel. Então, Então, assim, tem aquele cheiro do fedido é por duas coisas. É pelo acúmulo de ácido caprílico e capróico que você já tem na sua pele. Aquilo começa a acumular. Então, sabe o cheiro de bode velho? Sabe o cheiro? exatamente. Exatamente, por quê? É uma cadeia de ácido graxo que o teu corpo produz naturalmente que cheira bode. É ácido caprílico, daí vem o nome. Então aquilo acumula no pincel, né, ácido caprílico de um monte de gente, mais a colonização de bactérias e fungos que geram aquelas toxinas que são fedorentas. Que são fedorentas. Então é óbvio, né, que aquele negócio que se você tá sentindo o cheiro daquele pincel, corre disso. Corre desse Gente. negócio. Até atrizes, meus amigos atrizes, atores, gente, fiquem espertos nos testes de VT.
em Uhum. sets, enfim, onde tem muita gente maquiando, figuração, tudo isso. Vai lá no material do profissional, olha, pergunta, vê o que ele está Sim. usando, olha o procedimento que ele está fazendo no teu rosto. Se dependendo, nem deixa chegar perto, entendeu? Porque a partir de agora as coisas estão a nível de vírus. E É, vírus que está matando um monte de gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado a partir de agora. Nós, como profissionais, devemos ter a obrigação de mudar as nossas atitudes e posturas e vícios, né? Todo mundo sim. tem. E É, quem vai ser e aí eu acho. maquiado também tem que cobrar, tem que observar. Isso nem se falando na possibilidade que eu tenho pensado muito nisso nesses tempos de quarentena, que eu acho que a nossa clientela vai diminuir muito por conta disso, porque tem cliente que entende, tem cliente que sabe a diferença entre vírus e bactérias, tem cliente que sabe como funciona a proliferação, como funciona as infecções, as contaminações de encostar. Então tem cliente que é chata pra cacete. Eu já atendi gente que perguntou milhões de coisas para mim, Uhum. né, em relação a isso. E tá certíssimo, mas tem gente que tá nem aí, entendeu? É, Tem gente que nem sabe como que passa e um vírus. precisa ter esse cuidado mesmo. E aí, para concluir a minha contribuição aqui, eu acho que, primeiro, como cidadãos, nós estamos imersos num fato histórico. Então, o que nós estamos vivendo hoje, ele vai estar escrito nos livros de história. E nós vamos contar para os nossos filhos e netos que nós passamos por isso. Então, o mundo ele vai se reinventar do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista de sociedade, e os profissionais, cada um na sua área, vai ter que se reinventar também. Né? Então, vocês imaginam, né, que nós estamos falando de vírus circulante até começo de outubro. Como que você imagina o seu próximo job? Da mesma forma como que você sempre fez? Não, Não, de jeito não. nenhum. Então, assim, você tem um desafio de ser inovador, você vai ter que se reinventar. O jeito que você atendia não vai dar mais certo, não vai funcionar. Por quê? E não vai funcionar porque você vai colocar em risco a sua vida e a vida das outras pessoas. Basta lembrar o momento emblemático da contaminação do coronavírus no Brasil. O casamento de quem mesmo? Como é o nome daquela blogueira? A Pugli, Isso, eu sempre penso no nome de cachorro. É, exatamente. E aí ela levou um monte de famosos. Como que a Preta Gil se contaminou? Porque ela pegou o microfone e deixou a noiva falar e a noiva estava corongada. Então, vocês perceberam o nível? Ela falou perto e aí um monte de gente daquele lugar saiu infectado, né? é, Então você imagina que a sua próxima festa de casamento pode ser dali uma semana um grande óbito, né? Grandes óbitos que vão acontecer pós a sessão de casamento. Né? E é terrorismo isso? Não, é realidade. Realidade. infelizmente. Por isso que eu acho que a gente vai sofrer bastante também com essa questão. Eu acredito que a gente vai ter que se reinventar, porque os jobs vão cair, principalmente para quem trabalha com evento, né? No caso, casamento são eventos, né? Onde muitas aglomerações, enfim, festas no geral. Tem pessoal de audiovisual também, que é o pessoal que trabalha com cinema, e enfim. Eu fiz já algumas coisas, eventualmente faço, mas não é o que eu mais faço. Mas tem vários outros setores que eu acho que vão Uhum. acabar sendo atingidos por essa crise e a gente vai ter que se reinventar como profissional. Não sei ainda como, vamos descobrir junto, vamos um ajudar o outro. A gente vai usar agora essa questão da rede social, vai ser uma amiga, né? Nossa, pra gente conseguir um falar com o outro e trocar, porque eu não sei como vai ser, eu tô com medo, sério, eu tô com É muito uma, medo. re- é uma reinvenção. Você falou do audiovisual. Eu vou depois compartilhar com você um link que está na página do Facebook da Record. Foi um trabalho que a empresa onde eu trabalho hoje, nós fizemos há 2 semanas atrás, quando começou a crise, porque havia
pessoas nas ilhas de edição da Record que deram positivo e tinha que descontaminar. Como é que você descontamina um material eletrônico? Não tem como fazer. Então, nós temos uma tecnologia que gera uma névoa seca. Então, é uma Uhum. névoa que descontamina, não molha, mas faz uma desinfecção de alto nível e também eliminando fungos, vírus e bactérias. Então, todas as estações da Record foram descontaminadas para que os profissionais pudessem trabalhar em segurança. Só que veja, eu tive que escolher uma técnica de desinfecção que não comprometesse o material eletrônico, porque eu não posso pegar um material eletrônico e vir aqui com álcool, eu vou estragar. Uhum. Né? Então, eu vou compartilhar depois com você, você coloca aí no teu stories o link, se alguém tiver curiosidade de ver como é feito o trabalho. Sim, Né? me manda Ou seja, depois. é uma A reinvenção. Liotte, da empresa Liotte, o Ernesto, que a gente já conversou, teve a oportunidade de conversar pelo direct do Instagram, que é da empresa Liotte Água Termal, faz uma pergunta aqui. Faz um pacote fornecendo os pincéis que se tornam pessoais. Seria uma oportunidade ou uma possibilidade, talvez. Então, Ernesto, eu acho que não, porque, meu, os nossos pincéis, eles, pelo menos os pincéis que eu costumo trabalhar e os meus companheiros de profissão, são caríssimos. Assim, tem pincel de R$ 200, R$ 100, porque a gente acaba escolhendo as ferramentas com uma qualidade um pouco maior para poder obter os resultados que a gente quer de acabamento, de aplicação, enfim. Essa questão de ter pincéis pessoais funciona no cinema. Quando a gente vai gravar um longa, que tem aqueles atores todos, tem os atores principais, onde cada um tem seu kit de pincel e de produto, e que todos os dias de gravação, aquela pessoa vai usar o kit pessoal dela. Agora, num casamento, ou numa festa de debutante, ou num evento empresarial, onde tem várias pessoas para fazer, não tem condições de ter pessoal, entendeu? Aí, oi, Não, fala. conclua. Levanta o dedinho, Levantei o fala. dedinho. Aí, vou voltar lá naquela minha questão. Estamos num período de inovação. Nós vamos ter que reinventar coisas. Se de repente, se nós percebermos que esta questão de contaminação nesse segmento profissional é algo crítico que deve ser cuidado, nós vamos falar em material descartável. Então, pensa você como profissional. Eu penso que agora você deve estar tendo um arrefrego intestinal, A pensando como gente é já que eu vou trabalha com abandonar. material descartável. Não, meu amor, o teu pincel de R$ 100 não vai poder existir mais. Você vai ter que ter uma brocha de fazer pintura descartável, a baixo custo e jogar fora. Você vai ter que abandonar hábitos. Você entendeu? Aquele estojo de maquiagem que dura um ano, você vai ter que pensar em materiais mais compactos, pequenininhos. Aí eu estou pensando na indústria que vai ter que se reinventar. Você entendeu a situação que nós estamos vivendo? Então Uhum. é desconstruir coisas. Você aprendeu a fazer com aquele pincel todo específico, que custa caro e que você não vai jogar fora. Você vai ter que reaprender a fazer a mesma qualidade de maquiagem com um pincel descartável, de baixo custo. A Mari tá falando aqui, é uma coisa que eu faço também. Eu lavei todos os meus pincéis essa semana e eu contei 216 pincéis. Eu tenho 216 pincéis. Ela tá dizendo aqui, e a Mari também tem bastante pincel. Ela falou: eu levo quantos pincéis forem necessários para usar um por cliente. Perfeito, Mari. Uma possibilidade Parabéns também. para você. Arrasou, Exatamente. Mari! Aí você percebe, agora quanto custa para Mari como profissional ir para um casamento maquiar 15 madrinhas e levar 15 kits específicos descontaminados para cada uma delas. Então você percebe que você está agregando valor ao seu trabalho, Sim. né? E esse valor agregado, ele tem que fazer parte do custo do teu pacote. Por quê? Você tem um processo, além da qualidade da tua maquiagem, da qualidade dos seus produtos, você também está agregando biosseguridade. Então, hoje eu tenho certeza que a partir desse momento de pandemia, quando você falar em biosseguridade, as pessoas elas vão saber do que você está falando.
Porque aquelas aulas de biologia que não foram prestadas atenção lá no ensino fundamental, no ensino médio, né, aqueles alunos que não prestavam atenção na aula de biologia da Carol, ou não prestavam atenção na minha aula de química, hoje eles devem estar aprendendo pelo sofrimento. Porque a Com gente não tem certeza. como. A realidade está aí, né? A pessoa vai ter que se preocupar com isso. Sim, mas esse negócio que a Carol tá falando, Carol, a gente, eu, pelo menos, e os profissionais que eu conheço, a gente usa, como a gente ainda não tem essa questão de um pincel por cliente, e mesmo porque a gente não usa só um pincel para fazer toda a maquiagem, né? Teria que ter um kit, um para aplicar a sombra, o outro para aplicar o batom, o outro para aplicar a base, fazer sobrancelha, passar máscara, enfim, teria que ter um kit mesmo para Eu cada vou, eu pessoa. vou, eu vou contar para você, Gi. Uma vez a Carol e eu, quando nós éramos ainda professores e baladeiros, nós somos uma balada. A Carol, ela não passava nem batom, ela passou batom pra ir na balada. Então não adianta você falar de pincel de maquiagem pra ela, porque ela. Não vai fazer. Você fala assim, Carol, ela vem dar aula de maquiagem, você dá uma aula de maquiagem pra Carol e ela dá aula de microbiologia pra você, tá vendo? Vai ser acho fantástico. digno. Podemos trocar. Estou aceitando pergunta. A Carol está dizendo aqui como esses pincéis podem ser esterilizados. Eu esterilizo os pincéis entre uma cliente e outra com o álcool isopropílico. Ele evapora mais rápido, mas é melhor que nada. A gente pode conseguir amenizar um pouco algum tipo de contaminação, mas a gente sabe que não é 100% efetivo. Por exemplo, eu tomo os cuidados de usar pincel de boca, eu nunca uso mesmo. Eu tenho vários pincéis de boca que eu vou usando numa cliente e boto num lugar, e na próxima cliente eu vou usar outro pincel de boca, não vou usar o mesmo. Porque a gente também, às vezes, nem tem tempo de ficar limpa, esfrega, não dá tempo. Tem muitas clientes Uhum. para fazer, e aí tem que ser tem a questão da habilidade. E aí isso ajuda. Pincel de olho para máscara de cílio, eu tenho os pincéis descartáveis. Às vezes, a gente acaba usando o pincel que vem na embalagem mesmo, por conta do efeito que ele dá. Mas é aquilo, a gente vai ter que mudar isso. Não adianta, não vai dar mais para usar o pincel de olho que a gente gosta, porque ele é para ultra volume. Não vai, a Uhum. gente vai ter que arrumar outras soluções. Mas para esterilizar os pincéis entre atendimentos, é o álcool isopropílico que eu uso, porque ele seca rápido e a cliente sente o cheiro do álcool, inclusive, ela sempre fala, nossa, que cheiro, né, forte. Eu falei, sempre falo, porque tá limpo, né? A gente tem essa preocupação. Agora, em casa, é isso que a gente estava falando, é esterilizar para água e sabão, deixa secar, lisoforme com água oxigenada e foi. Não, perfeito. Quem é? A Patrícia, aqui, Patrícia Santos, ela perguntou sobre, acho que no procedimento, eu fiz bobagem aqui, que no procedimento entre uma e outra, ela borrifa, inclusive descontamina os cabos, né? Eu acho que o álcool 70, ele não vai deixar o pincel úmido, mas para os efeitos ali de descontaminação imediata, é uma descontaminação de nível ali geral, né? Então, depois do atendimento ali, você vai, leva para casa, aí você faz uma descontaminação mais intensa. Mas ali pro dia a dia ali, obviamente você fazer esse cuidado ali entre uma e outra, usar esse cuidado do álcool 70 ou álcool isopropílico é fundamental. Sim, isso mesmo, Paty. Eu acho que essa questão do álcool 70, eu não uso ele entre os atendimentos porque ele demora a secar. A não ser que eu tenha uma cliente só, ou duas clientes só, enfim, que vai dar tempo, que ainda vou fazer cabelo, e aí dá tempo. Agora, quando é só maquiagem, uma atrás da outra, é inviável usar o álcool 70 porque ele deixa o pincel molhado, e aí muda a textura do produto, a cliente fica incomodada, porque ela sente o álcool na pele dela, e álcool na pele não é uma sensação agradável, né? Dá uma Não é legal. repuxada, enfim. Eu acho que um método rápido e
paliativo seria o 99 mesmo, mas o ideal agora, daqui para frente, vai ser a gente ter os pincéis separados para cada cliente. Vai ter que ser isso, não adianta. E aí chega em casa, água e sabão, lisoforme com água oxigenada, que foi que eu expliquei a dica que eu dei da receitinha lá do meu stories que eu fiz, Uhum. e que vai atingir e vai fechar uma blindagem para grupos diferentes de micro-organismos, não é isso, Júnior? Sim, isso também é importante a gente pensar, porque existem alguns. Cada desinfetante vai atingir um determinado grupo ou um chamado espectro microbiológico. Então, estes de uso mais comum, eles pegam ali os micro-organismos que são mais comuns na nossa pele, um estafilococcus, um streptococcus, que estão ali, ou um coliforme, né, um coliforme fecal, eles pegam bem. Coliforme fecal! Uga! Ué, o maquiador não vai no banheiro? Você não vai no banheiro, não pega na Tem que lavar maçaneta? a mão, né? Pois é, mas nunca se sabe, né? Assim, que garantia você tem, né, de que a madrinha foi ao banheiro, lavou bem a mão e aí ela escolheu o batom e a mão tinha coliforme fecal. Ai, que medo! A Carol tá falando aqui, será que nos pincéis a gente pode usar um esquema de estufa seca? Será que é uma coisa a se pensar? Então, eu acho que a radiação ultravioleta, aquelas estufas por radiação ultravioleta, é uma boa estratégia, É, para né? ter em casa, né? Não para usar no atendimento, porque eu não vou carregar uma estufa, né? Então, mas aqueles forninhos, de novo eu volto, você vai ter que se reinventar, entendeu? Você vai ter que Não, mudar mas os eu seus não sei hábitos. como é uma estufa, eu nunca vi. Eu tô imaginando num forno micro-ondas. Não, é um forninho assim pequenininho, ele tem lâmpadas ultravioletas, né? Ah, Você vai colocar ali, você consegue fazer uma descontaminação. Só que o problema ela descontamina superficialmente. Então, a desinfecção por radiação ultravioleta, ela sempre faz uma descontaminação superficial. Então, se o teu pincel nas cerdas de dentro estiverem contaminadas, aonde não houve contato com a radiação, não tem descontaminação. entendi. É, então Entendeu? talvez não seria tão efetivo, porque o pincel, os micro-organismos vão Uhum. para dentro das cerdas. Eles vão ali pro Então, fundinho. Então não tem, acho que Carol, imagina se nós estivéssemos na universidade, quantos projetos de pesquisa, de iniciação científica, de TCC nós teríamos com nossos alunos? eu ia dar todas as minhas paletas para vocês fazerem aquele, como Imagina eu fala, fazer coleta swab, suave, suave. swab, para saber todos os micro-organismos que tem nas minhas paletas. Eu ia dar todas para vocês fazerem os Não, ia ser testes. fantástico, ia ser fantástico. Nós íamos ter. Porque aí o que acontece? Nós teríamos como validar essas nossas hipóteses, né? Acho que seria bom. Fala tchau para as pessoas. Fala boa noite para as pessoas. Tchau, gente. Tchau, Enzo. Tchau. Boa noite, filho. Boa noite, mãe. Então, esse negócio eu acho que talvez não seria tão eficiente. A gente vai ter que achar soluções. Carol, se você quiser mandar mais soluções, a gente agradece, viu? Porque eu confesso que passei esses dias todos assim, pensando, gente, lascou tudo, né, meu? A gente vai, sei lá, não sei o que vai acontecer. Eu tô com um pouco de Olha, medo. já tenho um desafio. Eu na minha quarentena aqui, a Carol na quarentena dela lá, mas a quarentena dela tá fazendo máscara. Ela tá produzindo várias máscaras e tá numa produção imensa lá. E a gente vai trocar alguns áudios. Máscara de tecido? Sim, máscaras de proteção. Carol tá lá trabalhando. E a gente vai trocar algumas informações para levantar materiais, ideias aí de formas de descontaminação de pincéis. Vou olhar um pouco para esse universo aí das maquiagens e o que que a gente encontra aí de se alguém já pesquisou alguma coisa sobre isso. Acho que vai ser É. legal. Eu estava conversando com a Mari esses dias, acho que foi hoje até mesmo. Ela falou que não conhece. A Mari fez faculdade, né, de maquiagem. E ela aprendeu algumas coisas sobre isso na faculdade, sobre essa questão, né, de microbiológica e Uhum. biossistema, enfim.
E ela falou que não conhece ninguém que tem uma pesquisa aprofundada sobre essa questão nos produtos, né, de descontaminação e higienização. Ela me mandou um link hoje de uma pesquisa que foi feita por uma maquiadora que chama Kátia. Kátia o quê? Kátia. Ah, esqueci o nome agora. Ah, Kátia Freire. Ela é uma maquiadora antiga já e ela é super famosa, assim. Se entrar no Instagram dela, tem trocentos seguidores. E ela fez uma pesquisa relacionada a isso para pincéis. Para Uhum. produto, paletas, enfim, ninguém tem. E a pesquisa da Kátia, até deixei aberta aqui, até acho que responde um pouco a sua pergunta também, Paty. Ah, ela falou que ela descobriu que a melhor coisa mesmo é o que a gente estava falando aqui, é lavar com água e sabão, shampoo, os pincéis, Uhum. e quando eles estiverem secos, espirrar o álcool 70, né? Só que daí isso já tem 5 anos que foi feita essa pesquisa. Hoje eu borrifo o lisoforme e a água oxigenada também. Então, eu acho que esse triozinho de álcool 70, lisoforme com água oxigenada dá uma blindada legal aí para a gente deixar esses pincéis preparados para os próximos atendimentos. É, porque ó, olha que interessante. Exatamente esse slide que eu montei aqui, ó, ele mostra exatamente a partir de uma E. coli quais são os principais princípios ativos dos desinfetantes e como eles agem. Então você falou de álcool, ele tem uma forma de atuação. Então, determinados micro-organismos, o álcool não funciona. Mas Uhum. aquilo que o álcool não funciona, a água oxigenada funciona. E para aquilo que a água oxigenada não funciona, por exemplo, bactérias gram-positivas, a água oxigenada não funciona. Ela só funciona para gram-negativas. E aí o lisoforme, que é cloreto de benzalcônio, que é uma amônia quaternária, ela pega. Então você está fazendo um cerco com 3 princípios ativos e, de uma certa forma, você está cobrindo um espectro microbiológico mais amplo. Qual Numa... deles desnutre o coronavírus? Todos esses. Todos esses. Todos esses. Para o coronavírus, veja, hábito simples. Lavou com água e sabão, acabou com o negócio. Já acabou, mas eu estou me referindo a Acabou. um atendimento, por exemplo. Então, no atendimento, qual é o problema? Não é nem o contato da maquiagem do pincel. No atendimento é o face to face. É um respirar na Entendeu? É a cara, né? gente se aproximar aqui e falar de pertinho, entendeu? É como é que você vai maquiar uma pessoa o tamanho do teu braço? Eu que sou braçudo, tudo bem, eu tenho 80 centímetros, mas imagina alguém que vai ficar perto do rosto da pessoa e a pessoa vai estar respirando, ela vai estar falando. Então, para o Sim. coronavírus é uma outra Gente, a gente ideia. vai ter que usar máscara em todos os atendimentos. E a gente vai falar aqui um detalhe, Júnior, que eu até queria que fosse esclarecido isso, na questão da máscara. Não pode ser qualquer máscara. Tem essas máscaras que são fininhas demais, dessas descartáveis. Uhum. Meu, se você for chegar muito perto ali para maquiar, inevitavelmente a gente vai ter que chegar ali com uma certa distância. Eu acho que esse tipo de máscara não vai ser eficiente. Acho que vai ter que ser uma máscara um pouco mais Hoje, grossa. sim, você tem algumas máscaras que precisam ser resistentes a aerossóis. Então, até tem uns videozinhos circulando que é o teste, por exemplo, do pegar um O desodorante, espelho, né? um spray aqui, né, e faz e ver se passa para outro lado, Ah, né? Então, é uma forma de você avaliar se essa máscara, por exemplo, fazer uma máscara de crochê. É bonitinha, é artesanal, mas é óbvio, ela não vai segurar. Se alguém espirrar aqui, esse particulado, esse aerossol, ele vai passar pela trama do crochê e eu vou me infectar, né? Então, usar uma camiseta, sei lá, há algumas estratégias caseiras, mas tudo isso é muito caseiro. A gente não dá para dar garantia de que não vai haver contaminação. a Então, de Mari tá falando fato, aqui, a gente vai ter que se paramentar igual médico. pois é, aí de novo, Mari, né? Numa crise de pandemia,
né, alguém que resolva fazer uma festa de debutante ou de casamento e fazer um aglomerado de pessoas, não vai fazer sentido. Então, enquanto nós estivermos com o vírus circulante e com essas consequências de alta mortalidade, o segmento profissional de vocês, ele inevitavelmente está em stand-by. Vocês vão ter que buscar outros canais de trabalho para que vocês não coloquem em risco a vida de vocês e para que na execução do trabalho de vocês não haja o comprometimento também da saúde dos seus clientes, né? Então, nessa situação hoje, óbvio, depois que tudo isso acabar e o vírus deixar de ser um vírus circulante, nós voltamos à vida normal. Mas voltamos à vida normal com que cuidados, com que hábitos, né? Como é que se dará essas reinfecções? Tudo isso ninguém sabe. A gente não sabe. Não sabe. E a gente vai ter que pagar para ver, porque quem que vai esperar até setembro parado dentro de casa? Não Sim, vai. vocês vão ter que ser muito criativos, A gente vai né, ter que ir a campo, a gente vai ter que dar a cara para bater para ver o que vai acontecer. Só que a gente vai ter que ter cuidados, né? Tudo isso que a gente já falou na outra e aí eu acho que o parte. cuidado no sentido de que se um cliente resolve fazer uma atividade que contrate o serviço de maquiagem, então é porque ele está disposto. Ele tá. Aí eu acho que vale a pena vocês questionarem, orientarem, né? E ter a disposição também de fazer, mas garantindo a máxima segurança para todos, né? Sim. A gente vai conversar bastante aqui. Para quem está entrando agora, essa é a nossa segunda live, porque na primeira live a gente não conseguiu falar sobre tudo que a Meu gente Deus, queria era falar. era só para encerrar. Nós vamos de novo ser É derrubados. Por verdade. favor, começa as considerações finais para a gente acabar. Sim, mesmo porque já tá acabando a segunda também e a gente não fez as considerações finais. Mas, enfim, a gente conseguiu falar sobre muitas coisas nessa questão do que a gente vai precisar fazer, né? Tem ainda muita coisa que a gente vai ter que trocar e conversar Uhum. e estudar, conversar com pessoas que entendem do assunto, e arrumar soluções para tentar fazer com que a coisa não descambe para um monte de gente contaminando um monte de gente, né? Porque a gente vai ter que conviver com o vírus durante muito tempo ainda, mesmo depois que quando acabar a quarentena. E isso a gente não é só nessa questão de profissão, né? Acho que a gente vai ter que mudar a postura para muitas coisas. O próprio os deslocamentos, por exemplo, para quem não tem carro, o próprio andar de metrô vai ter que ser um novo andar de metrô. Vai. Né? Por exemplo, eu que tinha costume de voltar para casa de um job, sentar lá no metrô, pegar um pacote de salgadinho ou alguma coisa e comer no metrô, um negocinho de mastigar. Eu não vou mais fazer isso, não vou poder comer no metrô. Por mais que eu Uhum. tenha álcool em gel, enfim, só de pensar que eu vou abrir minha boca e tirar a máscara pra... não, entendeu? Uhum. Não vai, eu Não não, vai. na hora de segurar nos lugares, na hora de pegar no celular, na hora de tudo a gente vai ter. Não é paranoia, né? Tem gente que deve estar pensando, nossa, mas que paranoia, né, meu? Afinal, não. O negócio, o bagulho é louco, minha gente. Vocês viram, para quem não Os pegou o início hospitais. da explicação da primeira live, vírus é uma coisa, bactéria é outra coisa. E o vírus, ele é infinitamente menor, ele está em todos os lugares, ele está no ar. Então, tipo, galera, ou a gente para e começa a pensar nas mudanças todas que a gente vai ter que fazer, desde a mínima até essa que é coçar o nariz, né? Uhum. E vamos ter que botar protocolo também. Quem cuida de equipe, tudo isso, eu não sei se a Gi tá aí ainda, a Gi acabou de entrar, que é uma amiga minha que faz muito casamento. Tem outras amigas minhas que fazem bastante casamento. A gente vai ter que ter um puta protocolo de segurança com equipe, com todo mundo, porque, por exemplo, as pessoas estão sem noção, porque
Vai usar máscara? Tem a forma certa de usar a máscara. Se você tocar na máscara com a mão suja, aquela máscara já está contaminada. Tô errada, Júnior? Não, tá certíssima, certíssima. E aí, ou você sai Mas aí eu com... volto. Mas aí eu volto à questão do trabalho de vocês que tem uma estética. Quer dizer, ele tem uma função dentro de uma estética de festa, de uma estética de filmagem. Qual é a lógica de você fazer uma festa e maquiar todo mundo e todo mundo ficar na festa de máscara? nenhuma. Então, você está percebendo que nós vamos ter que repensar todas as questões, até da estética com que nós trabalhamos, né? Eu Porque estava a me gente está. referindo a nós, profissionais. Não, com certeza, mas você imagina, eu vou para uma festa onde eu estou suspeitando que o vírus está circulando ainda. Como é que está a cabeça desses convidados? Como é que está a cabeça do organizador, da pessoa que está. Olha como é complexo e como vocês vão lidar também com questões psicológicas, né? Sim, E muitas. que embasamentos técnicos vocês vão ter para dar uma tranquilidade, primeiro, de segurança psicológica, que eu posso contratar, posso maquiar, vou botar as pessoas aqui, esse profissional está vindo com uma bagagem de biosseguridade para não se infectar, não infectar as pessoas. Isso vai fazer parte do pacote de venda de vocês, né? Vocês vão vender o produto de vocês também acompanhado destes conceitos, que isso vai fazer diferença, né? Isso vai A fazer dica diferença aqui, na ó, hora pra de gente serem emplacar. convidados. Mas, de casamento é considerado evento, né, meu? Como que a gente vai fazer com essa questão? A Não, gente hoje é vai ter. proibido. Hoje, Não, hoje pelo agora está decreto, proibido, mas nesse momento está quando, proibido. quando acabar a quarentena, quando as pessoas. Tem noiva fechando, né, Gi? Você que tá aí pode falar pra gente. Tem noiva fechando pro ano que vem. Mas o ano que vem, janeiro, Não, é um outro cenário, é um outro cenário. tá. E esse ano, setembro, outubro, eu tenho uma noiva para setembro. Como que a gente vai fazer? O casamento tá marcado, tipo, tá tudo certo. Uhum. Setembro tá aí, é perto, né? A gente vai ter que continuar tomando cuidado. A gente Esse ano já percebeu não que vai. não vai ter muitos, É, né? mas tem, né? Eu mesma tenho. Você imagina que também deve ter. A gente vai ter que ter um posicionamento diferente nesses eventos que vão acontecer ainda esse ano. Por mais que seja no final do ano, sei, nossa, gente. Sim. É isso mesmo. A Gi tá falando aí que a gente vai ter que fazer protocolo de atendimento. Isso é fato. Então, vocês que estão aí ouvindo essa live ou que vão ver depois, que trabalham com noivas ou que trabalham em sets de filmagem, quando voltar, gente, a gente vai ter que ter uma outra postura completamente diferente e muito mais cuidadosa e atenta aos pequenos detalhes, porque é uma coisa que a gente não vê, né? Então, Não. tipo, as pessoas deixam, acho que ficam alheias a isso porque não vê. Aí, como não vê, deixa, não tem problema pegar essa caixa aqui e botar ali e depois coçar meu olho. Não tem nada. Não, e aí a consequência é que o resultado disso só aparece pelo menos depois de 10 dias. Então, a concretização do que você fez hoje e o teu descuido na biosseguridade só vai aparecer depois de 10 dias, quando houver toda a contaminação e aí se manifestar a infecção. E aí não adianta mais, não tem o que fazer. Não é? Então, gente, para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer a presença do meu amigo Júnior. Imagina, foi um grande prazer, foi Obrigada. melhor do que eu imaginava. Foi muito legal. Pena que a gente falou um monte na primeira live, acabou perdendo um pouco o foco, mas agora a gente conseguiu falar as coisas que precisava e eu posso finalizar agradecendo as pessoas que estão vendo aí, quem conseguiu ver agora ou na outra. Muito obrigada pelo tempo e Uhum. por assistir a gente. E se ficou alguma dúvida, depois me escreve.
Eu posso escrever para o Júnior também, ele pode responder na medida do que for, do que eu não puder responder. A Gi tá dizendo que só tem A casamento gente fica agora com a a partir cabeça de para ler. julho e será difícil este ano para a maquiagem social. É bem isso aí mesmo. Esse ano a gente vai ter que se reinventar legal. Pera. Ai, Jean, Miss Samantha, Jean, meu amigo. Vamos lá, os mínimos detalhes vão fazer a diferença na hora de descontaminar nossos materiais. Exatamente, amigo. A gente vai ter que tomar muito cuidado mais a partir de agora. Então, vamos prestar atenção aos protocolos, vamos perguntar para as pessoas, tem dúvida, pergunta, vai conversar com alguém, vai buscar na internet. O lema é agora, se informar. Vamos correr atrás da informação. Vamos trocar, não vamos ficar nos achismos e vamos cortar os vícios. Todo mundo tem pequenos vícios, a gente sabe, e a gente vai ter que fazer um esforço imenso para acabar com eles, porque eles podem ser muito prejudiciais, e enfim. Uhum. Vamos tentar não colocar a mão no rosto, né, gente? Nos atendimentos, Isso isso é vai ser fundamental. importantíssimo, inclusive nos rostos das clientes, porque já que é muito difícil atender com luva, a gente vai ter que tentar fazer tudo ao máximo com os pincéis, né? Evitar tocar no rosto das pessoas, por mais que a mão esteja lavada, é uma troca, né? A sua mão tá lavada, mas higienizar o rosto das pessoas antes de começar a fazer maquiagem, eu acho que é muito importante. Não chegar do nada e sentar a cliente na cadeira e começar a maquiar. Não. Higieniza, passa um algodão com água termal ou com água. é, Acabei de esquecer, água micelar, enfim, para deixar a pele dela limpa, principalmente se ela tiver espinha, se tiver infecção, se tiver um machucado, qualquer coisa, que aí também acaba diminuindo a probabilidade de contaminação, não é mesmo, Júnior? E olha, você tocou. Acho que esse é um tema para a próxima live. Cuidados com peles acneicas e com peles que tenham. É uma fonte de contaminação imensa, imensa. Infecções, alergias, acnes, pruridos, pus, tudo isso. Eu acho que esse cuidado ele é super importante para a gente pensar no protocolo de cuidados com contaminação dos materiais, fungos e bactérias. Agora, pensando em Covid-19, o maior desafio está no contato pessoal. Então é aí que está o nosso desafio. Por quê? A contaminação do coronavírus, ela se dá por outras formas. Então, esse cuidado todo que você colocou, importantíssimo, que a gente discutiu na live, é para a gente pensar na preservação dos materiais e dos pincéis, para eles não serem fonte de infecção de outros micro-organismos mais complexos. Agora, o nosso grande desafio é como é que nós vamos interagir socialmente com o nosso cliente numa proximidade que pode trazer riscos de infecção viral, porque a gente pode contaminar pela fala. Né? Isso Isso mesmo, gente. fica o nosso desafio aí para pensar nos próximos meses. Sim, vamos todos pensar juntos, estamos todos no mesmo momento, né, de reflexão, aproveitamos a quarentena para isso e vamos pensar, estudar e conversar uns com os outros, ok? E Uhum. se precisar, a gente pode marcar uma outra live outro dia para falar sobre outros aspectos também, que eu adorei esse negócio. Minha Ah, com primeira certeza. live. Também gostei. Um beijo para Um vocês. beijo, fiquem bem, durmam bem, bom descanso. E bom Obrigada. isolamento, fiquem em casa. Fiquem em Fique em casa. casa. Beijos. Beijos. Tchau, Ju. Tchau.